Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês o que todo esse cenário que a gente está vendo aqui no Brasil, cenário da pressão de Trump, né, sobre o futuro ex-presidente, essa reunião que o Trump teve, a questão da China também, querendo proteger todos os seus investimentos, né, e a sua hegemonia aqui no Brasil, ou seja, né, a gente sabe que a China detém aí, né, de diversos setores, obviamente, pelo fato de durante esses últimos anos terem investido muito. A gente sabe também que os donos de uma empresa alimentícia, né, de distribuição de carne, aquela famosa empresa, né, começa com J e termina com S, ok? No meio tem B, ok? Pressionou muito essa questão do futuro ex-presidente ter ido lá e conversar com o presidente Donald Trump, ok, pessoal? Justamente porque lá nos Estados Unidos está se iniciando uma investigação muito dura contra diversas empresas distribuidoras de carne, ok? E essa empresa aqui no Brasil está lá envolvida, ok? Está envolvida em escândalo, pessoal. E a gente também tem, que é sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo, a delação de Daniel Worcaro, que Mendonça não aceitou, pessoal. Justamente não aceitou porque ali só tinha peixe pequeno e André Mendonça quer saber dos peixes grandes, né? Mas e que jogo é esse que o Worcaro e a defesa dele tá tentando fazer, né? Que jogo é esse que o Worcaro tá tentando fazer junto com o pessoal, com a turminha do STF, que no qual a defesa, ok? A defesa de Daniel Worcaro se reuniu também para conversar. Qual que é esse jogo que eles estão tentando fazer para tentar dar uma excluída no André Mendonça, né? Tirar essa força, né, e esse poder da relatoria, né, que André Mendonça adquiriu sobre o caso Master, né? Já que ele é relator do caso Master. Então, assim, vocês acham mesmo que o André Mendonça vai ficar quieto? O André Mendonça tá de saco cheio, pessoal. Então, essas perguntas que eu vou te responder aqui, o que todo esse jogo tem a ver e as duas pessoas mais importantes hoje das Américas, ok, pessoal? É o futuro ex-presidente, né? A decisão importante no sentido de que eles precisam tomar uma decisão, certo? Senão a vida deles está em jogo no sentido assim, senão eles terão um destino diferente do que eles querem. Por exemplo, o futuro ex-presidente quer continuar no poder do Brasil, né? Dependendo das decisões que ele tomar, não será esse futuro. O Worcaro quer ir pelo menos por uma prisão domiciliar. Ele tá tentando fazer joguinho com o André Mendonça, né? O André Mendonça não aceitou. Por que ele não entregou os peixes grandes, né? Então a gente tá vendo aqui que, né, os investigadores estão vendo uma tentativa de esvaziar o papel de Mendonça como relator da delação de Worcaro, pessoal. Por quê? O Daniel Worcaro, ele sabe, né, de muita coisa. Ele sabe dos jogos ali do sistema, dentro do mercado financeiro, dentro ali de todo o sistema, né, de poder hoje, né, do Brasil. E ele tá tentando ganhar os benefícios da delação sem entregar quem realmente precisa entregar. E o André Mendonça sabe disso. E tem um outro porém, pessoal. Presta atenção. Tem um outro porém que eu vou te dizer aqui agora na continuação desse vídeo, porque vocês vão entender que esse ciclo envolve, ele vai terminar exatamente em duas pessoas, no Worcaro e o futuro ex-presidente desse país. Então, deixa o seu like, pessoal, para mais pessoas verem essa análise e entenderem todo esse jogo político que hoje está rolando no Brasil, porque o Brasil agora está se tornando hoje um elo, né, de tentar escapar para o lado bom, né? Ou tentar encobertar todo esse escândalo, toda essa sujeira, tentar salvar, né, todos os envolvidos que a gente sabe, né, que a gente tem ali a desconfiança, a suposição de quem são, obviamente, né? Então, assim, pessoal, o Brasil hoje ele está num centro de decisão. Todas essas pressões externas que a gente está vendo dos dois lados, tanto os Estados Unidos quanto a China, tá? Não fica achando que a China não tem nada a ver com isso. É que a China fica olhando de lado, ela fica olhando silenciosamente ali para observar o que vai acontecer, para ela proteger ali os interesses comerciais dela e ao mesmo tempo não deixar, né, os Estados Unidos interferir algo nisso ou ver o que ela está fazendo de fato aqui. Então deixa o seu like para mais pessoas entenderem tudo o que está acontecendo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, pessoal, e vamos para esse vídeo porque tem muita coisa interessante pra gente ver, pessoal. Vamos lá, pessoal, qual que é o outro ponto que tá também pegando muito, ok, no pé do futuro ex-presidente, no pé do sistema? Os celulares que estão lá com o FBI, com o Mossad, pessoal, ainda não tivemos respostas, eles estão em análise ainda, ok, eles estão lá sobre aqueles sistemas, né, o Celebrity, que sim, pode tornar essa delação do Worcaro dispensável, ok, isso também é um jogo, e o Worcaro tá fazendo um jogo agora. O que acontece? Se o Worcaro entregar todo mundo, presta atenção no que eu vou te falar, tá? Se o Worcaro entregar tudo, entregar os peixes grandes, você acha que isso, né, obviamente o FBI vai ficar sabendo, obviamente que toda a assessoria do Trump, né, todo mundo, do Donald Trump vai ficar sabendo, eles vão ver todo o balcão de negócios que é o Brasil, né? Então, assim, não é só o André Mendonça que vai ficar sabendo, né? Não é só a Polícia Federal. Isso tudo vai vir à tona, né? Como todos nós vamos ficar sabendo, os Estados Unidos também vai. Aí os Estados Unidos vai falar, caramba, olha só
o que tá acontecendo no Brasil, o que aconteceu, né? Vamos entrar de fato, porque tá todo mundo envolvido, né? Tá envolvido aquelas organizações de comércio de substâncias ilícitas, tá envolvido os poderes, né, do país, poder judiciário, executivo, Planalto, tá envolvido, né, empresas grandes, né, de distribuidoras de carne também, que inclusive distribuem carne aqui, responsável por 17,1% da distribuição de carne aqui nos Estados Unidos. Então assim, tá todo mundo envolvido, vamos entrar com tudo, chutar a porta, não tem mais que ninguém autorizar nada, vamos considerar sim essas organizações como narcoterroristas, pessoal. Então presta atenção no que eu tô te dizendo, porque o Brasil agora tá num centro onde o futuro ex-presidente se colocou ali no meio de uma guerra, meu amigo, muito maior do que aquele achava que ele estava. Ele achava que ele controlava que o Brasil, ele achava que ele era intocável, né? E também a turminha lá do STF achava que eles eram intocáveis, mas agora o negócio ficou muito pior, pessoal. Sabe por quê? Olha só como a importância hoje de Daniel Alvorkar aumentou, tá? Se Daniel Alvorkar entregar, os Estados Unidos vai saber. Os Estados Unidos vai ver toda a sujeira que tá aqui. Se os Estados Unidos ver toda a sujeira que tá aqui, eles vão querer entrar com tudo. E quem que não quer que os Estados Unidos entrem com tudo, como eu disse no último vídeo? A China, meu amigo. A China quer proteger o comércio dela aqui, quer proteger os investimentos dela aqui. Ela não quer que os Estados Unidos venham ver no que a China tá, né, comprando as terras, dominando ali, né, todo o Brasil, dominando os portos, dominando a energia, investindo em tudo que você pode imaginar, né? Pra no final das contas, a China fala assim, eu que mando no Brasil. Né? Então, eu que moro no Brasil. Como eu disse, né? O Brasil hoje atende a quem? Atende, obviamente, a quem mais investe e atende quem mais apoia. Quem mais apoia? Quais são as empresas que mais apoiam, obviamente, hoje? A gente sabe, né? A gente tem ali os irmãos que estão ali por trás, né? De todo esse governo, de todo esse planalto central que nós temos hoje aqui no Brasil, comandando e liderando o Brasil, ok? E eles não querem que o Brasil, que os Estados Unidos venham a ver, né? Tudo que, né, está por trás desses investimentos, tudo que está por trás deste governo. E se o Daniel Alvorkar delatar, meu amigo, é aí que a coisa vai ficar feia, porque vai explodir, vai todo mundo pros ares, vai todo mundo se lascar, meu amigo. Vocês estão entendendo que realmente a importância... olha, ele tem que cuidar muito da vida dele. Vocês conseguem perceber como que hoje a importância dessa delação do Vorcaro, ela faz sentido não só aqui para o André Mendonça, que hoje é relator, não só para resolver, né, todos esses problemas aqui, por exemplo, que a gente viu do STF, a gente viu os escândalos envolvendo ali os ministros, tá tudo nos portais. E aí agora o Lula também tá querendo fazer ali uma brincadeira para inglês ver, né, lança programas do Brasil contra crime organizado para asfixiar finanças de facções. Os Estados Unidos não quer isso, os Estados Unidos querem entrar aqui, entendeu? O Lula tá querendo enrolar quem? Né? E não vai rolar. Então, assim, a gente sabe da tensão que foi, a especulação em relação às tensões que foi essa reunião entre o futuro ex-presidente e o Donald Trump lá. A gente sabe, esses 30 dias é um prazo muito pequeno para o Lula resolver as coisas, então ele vai ter que sacrificar algumas coisas. Ele está escolhendo, obviamente, sacrificar, né, as organizações de comércios ilícitos aqui, e comércios ilícitos, e ao mesmo tempo que este homem aqui, né, que você está vendo no fundo desse vídeo, se tornou, né, um dos homens hoje mais importantes para o futuro, né? Para o futuro, obviamente, de quem quer se manter no poder hoje, pessoal, certo? Porque se ele abrir a boca, vai todo mundo rodar, certo? Todo mundo rodar, porque assim, é como se fosse assim uma explosão de um vulcão, literalmente, porque aí, pensa, os Estados Unidos vendo o que está acontecendo, a China não querendo que os Estados Unidos entre aqui, né, e todo mundo que fez parte desse escândalo tomando, né, vendo a sua ruína desmoronar, né? Então, assim, ele tá querendo ganhar os benefícios da delação justamente tentando entregar os peixes pequenos. Só que o que acontece, pessoal? A gente viu que o André Mendonça, ele já percebeu isso e ele tá muito puto, tá? Ele tá muito bravo com isso, ele não homologou ainda essa decisão, essa delação do André Vorcaro, justamente porque ele viu que naquela delação ele tem diversas provas, né, de celulares, né, de computadores, de que existiu muita influência entre ali o STF e, né, toda a estrutura dele ali como banco, ok? Entre outros envolvimentos, e simplesmente de quem deveria sair isso para ele literalmente homologar, que é do Daniel Vorcaro, ele deveria falar, delatar tudo isso, não saiu. Então agora ele tá ali pensando o que ele vai fazer, né? Vai pra Papuda ou vai pra prisão domiciliar, né? Mas ele não vai homologar, né? E eu acho que não deveria ir pra prisão domiciliar, né? Então assim, ele tá aguardando os pareceres da Polícia Federal e da PGR pra decidir o futuro do Vorcaro. Tudo bem, só que aí o Vorcaro fazendo esse jogo, ele ganha tempo.
Ele ganha tempo porque agora, né, a gente vê aqui uma tentativa de esvaziar o papel de Mendonça. Então a turminha do STF, o Vorcaro não delatando todo mundo, manda um recado para essa turminha do STF falando assim: resolve aí, tira o poder, esvazia, né, o papel do Mendonça na relatoria do caso Master. Vamos tentar isolar o Mendonça, ok? Mas o Mendonça não é bobo e ele está furioso com tudo isso, ok? Então, assim, a partir do momento que o Daniel Vorcaro ganha esse tempo, né, o STF tenta isolar o Mendonça, e aí o que a gente faz? Né? O que a gente faz? Na minha opinião, é obviamente mandar ele de volta para, pelo menos para a prisional, ok? Nem para Papuda, pode mandar para federal, porque a pressão ali é muito maior, ok? Eu acho que a Papuda, na verdade, aqui ele tá falando, deixa eu ver, pra Papuda, né? Não é nem a Papudinha, é a Papuda. A gente viu também que o André Mendonça transferiu pra Papudinha, né? O Paulo Henrique Costa, esse CEO do BRB, justamente porque ele tá tentando negociar, né, uma delação, né? Mas o André Mendonça também tá falando pra ele: e aí, você vai me mandar, né? Você vai falar, você vai delatar quem precisar ser delatado, ou vai também ficar fazendo joguinho? Então, assim, pessoal, hoje a gente tá nesse impasse bem delicado, porque tem muita gente querendo que o Daniel Vorcaro não fale, ok? Tem muita gente querendo o silêncio de Daniel Vorcaro, pessoal. Então pensa, ao mesmo tempo, quando eu falo, né, que o futuro ex-presidente hoje é uma das peças mais importantes e o Daniel Vorcaro também, é porque o futuro ex-presidente não quer, obviamente, declarar as organizações, né, de acordo com o que os Estados Unidos quer, né? Justamente porque ele precisa defender os interesses de quem investe mais no país dele, que é a China, precisa defender os interesses dos amiguinhos dele aqui do Brasil, dos poderes, do judiciário, do STF, né? De tudo, todo mundo, que ele faz parte de tudo isso, né? E ele precisa defender o próprio cargo dele, ok? Para ele se manter, mas assim, ele já desmoronou, né? A gente sabe que a desaprovação dele está, obviamente, lá em cima, ok? Tem grandes chances, e agora também a gente tá vendo aí, né, agora a posse do Nunes e Mendonça como vice para o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral. Espero que isso, né, garanta ali uma segurança que a gente, né, ninguém sabe, né, se a gente realmente tem com essas urnas, ok? Espero que isso garanta ali uma apuração, né, correta das votações dessas eleições de 2026, mas, né, a gente literalmente, né, não sabe ali de fato o que realmente acontece naquele sistema ali por trás, se realmente é seguro e tudo mais, mas vamos acreditar, pessoal. Então, assim, isso aqui, essa análise é para vocês entenderem hoje das costas de quem está a mira, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Quem que os Estados Unidos está mirando? Quem que os Estados Unidos está pressionando? Então a gente tem um trabalho que tem que ser feito aqui no Brasil, ok? Entre Mendonça e delações, né? Hoje as duas pessoas que mais precisam delatar, né, que estão mais ali amedrontando o sistema é Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. E os celulares, obviamente, né, que estão no FBI e no Mossad para serem investigados e recuperar aquelas mensagens que foram deletadas, pessoal. Que aí isso também serão provas que não terão mais como, né, eles dizerem ao contrário, porque está ali, você deletou e eu recuperei. Então tá aqui, ó, então você conversou com essa pessoa, você falou disso, falou daquilo, né? E às vezes o tipo, né, de crime que eles podem descobrir nesses celulares pode ser até muito pior, né? Ali, como eu também disse numa declaração que uma jornalista fez, ok? Que eu mostrei também no vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui, que ela conversou com uma pessoa que disse que é muito pior do que a gente imagina, né? Todo esse escândalo que a gente viu aí do caso Master, INSS e tudo mais, pessoal. Então, assim, tem envolvimento de tudo. E aí a gente define, pessoal. Pensa aqui comigo. A gente tem a pressão do Trump, que deu 30 dias pro Lula resolver, o Lula vai fazer coisa pra inglês ver, tá? Ele não vai conseguir resolver, tá? Eu te garanto isso, ele não vai conseguir resolver. Eu não sei o que ele vai tentar fazer, tá? A gente sabe que lá a pressão do J.D. Vance, do Marco Rubio e do próprio Trump também, eles já estão esgotados, já acabou a paciência, eles sabem, né, de todas as mentiras que o futuro ex-presidente conta, eles sabem de fato, eles conversam com o futuro ex-presidente como ele é, né? Não com quem ele se faz parecer ser. Ok? Eles sabem muito bem que o futuro ex-presidente é, ok? Que não é nenhum santinho que fica... O cara só faz piada. Qualquer coletiva, qualquer discurso que ele dá, o cara só faz piada, ok? Ele não tem nada dentro dele. É uma... Ok, eu vou me controlar aqui, mas assim... não existe mais como uma pessoa dessa ter popularidade aqui no Brasil, ok? Só se o brasileiro for um ser humano, né, com uma inteligência realmente muito discreta. Mas vamos continuar aqui. Então, assim, a gente tem esse ponto da pressão e a gente tem a questão do Vorcaro. Se o Vorcaro falar, ele entrega tudo, e os Estados Unidos falando, tá aqui a prova do que a gente mais desconfiava, do que a gente já achava.
é tudo um escândalo, é tudo uma sujeira. Vamos entrar e vamos acabar com tudo isso. Acabou. E aí a gente tem a China olhando, falando, arregalando os olhos assim, falando, ferrou, meu amigo. Então assim, tem muita gente querendo que o Volcano não fale, tem muita gente querendo que o futuro ex-presidente faça ali as manobrinhas só para os Estados Unidos ver e achar, né, que está acontecendo alguma coisa, mas, meu amigo, hoje em dia, os Estados Unidos não são esse governo que hoje está ali governando os Estados Unidos, né? Essas pessoas que estão ali, J.D. Vance, Marco Rubio e o próprio Donald Trump, são pessoas ligeiras, tá? São gringos ligeiros, gringos que sabem o que acontece de verdade, gringos que já estão acostumados, que tem muita informação já para saber que aqui, ó, futuro ex-presidente, toda essa galerinha aí, ó, é sujeira, meu amigo. Então, peço mais uma vez para você deixar o seu like. Essa aqui é a análise. O que a gente precisa agora esperar? A gente precisa ver qual a força que o Mendonça vai ter justamente para não deixar o STF isolá-lo, ok? Qual a força que o Mendonça vai ter para realmente tirar ali, né, e negociar e barganhar, obviamente, uma delação, né, entregando os peixes grandes de Volcano, ok? A gente precisa entender realmente se depois desses 30 dias, qual vai ser a atitude dos Estados Unidos em relação a essa entrega que o futuro ex-presidente está fazendo, porque o futuro ex-presidente está tendo que sacrificar alguma coisa, ele está sacrificando as organizações que fazem o comércio de substâncias ilícitas, ok, pessoal? Então ele precisou sacrificar alguém, ele tá sacrificando essa galera, ok? Então, assim, e aí a gente precisa, obviamente, assim, em relação à China, a China tá olhando em silêncio, né? Ela não tem muito o que fazer nesse momento, porque ela não se intromete de uma maneira explícita, né? Ela fica nos bastidores só olhando, mas, assim, ela faz todas as manobras para tentar evitar, obviamente, assim, ao máximo uma entrada bruta dos Estados Unidos aqui no Brasil, que é o que, considerando essas organizações de comércio de substâncias ilícitas, né, considerando elas como narco-terroristas, ok? Isso faria com que, né, todas essas portas, né, se abrissem para os Estados Unidos e os Estados Unidos estivesse ali caminho livre para poder atuar aqui dentro do Brasil, pessoal. Então se inscreve aqui no canal para você ver mais análises como essa e ficar ali antenado realmente no que está acontecendo, ok, pessoal? Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixa o seu like, porque eu vou continuar acompanhando aqui, trazendo para você todas essas análises desse jogo político e geopolítico que tá acontecendo, pessoal. É literalmente uma briga entre o bem e o mal. É literalmente isso. Só que tem vários pontos, né, que você precisa analisar de fato para dosar essa medida e entender o equilíbrio que nos leva para o resultado. Que é o resultado. O que a gente quer? A gente quer uma troca de governo aqui no Brasil, a gente quer uma presença americana muito maior, ok? A gente quer sim uma presença dos Estados Unidos. É o que a gente quer, ok? Pensa, o que você quer, o que a população de maioria quer, o que o brasileiro quer e o que o sistema está tentando não deixar isso entrar, que é, obviamente, uma troca de governo, uma presença americana gigantesca aqui, ok? Que isso faria com que acabasse com a festa, né, dessas organizações que fazem o comércio de substâncias ilícitas, que a gente tem as duas grandes aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, ok? A China não ia gostar nada disso, ok? O sistema ia ficar totalmente rachado, com diversas rachaduras, então é isso que a gente quer, né? E, obviamente, o que o sistema não quer é que nada disso aconteça. Então é literalmente o bem, né, que faria com que todos esses interesses do bem trouxessem mais benefícios para a população, porque a gente sabe que tudo é jogo de interesse, ok? Diferente hoje, por exemplo, de um ministro do STF, que a partir do momento que todo um Congresso e o presidente do Senado, que representa o povo, a voz do povo, promulga a derrubada de um veto, ok? Que foi votada, que foi feita, um ministro só vai lá e derruba isso, a gente tá vivendo o quê quando isso acontece? Você me responda. O que isso parece? Uma pessoa só hoje manda no Brasil? Uma pessoa só hoje manda nos 212, 15 milhões de pessoas que tem hoje no Brasil? Porque o Congresso representa nós. É a maioria. O Congresso é a voz da democracia desse país, é o que representa hoje. Então eu te pergunto. Eu faço essa pergunta para você. Então eu quero que você reflita isso, porque é nessas atitudes que a gente vê o que o Brasil é hoje, o que o Brasil virou. Né? Uma pessoa só não pode decidir, o ministro do STF não pode decidir a voz de todo um Congresso que representa todo o povo brasileiro. Você está entendendo? Então o que isso significa? Significa que hoje é aquele nome, né? A ditadura da toga.
Então eu fico por aqui, pessoal. Espero você no próximo vídeo. Eu sou o Paulo Vitor, esse aqui é o canal OPV Disse. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um grande abraço. Não se esqueça de deixar o seu like para mais pessoas entenderem o que está acontecendo nesse jogo hoje, né? Nesse jogo político e geopolítico que se entrelaçam muito. Brasil e mundo esses dois lados estão muito entrelaçados hoje, ok? O Brasil está se tornando uma importância estratégica muito grande, ainda mais agora com esse desenvolvimento de IA e a riqueza que o Brasil tem aqui. Então, assim, pessoal, e a partir do momento que a China, né, detém hoje de diversos investimentos aqui no Brasil, os Estados Unidos não pode deixar, porque lembra, é aquela Guerra Fria 2.0, meu amigo, com a potência. Enquanto antes era Estados Unidos e China, hoje é Estados Unidos enquanto antes era Estados Unidos e Rússia, hoje é Estados Unidos e China. Então eu me chamo Paulo Vitor, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? E nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço.